Estudo Bíblico. Explicação do livro de Apocalipse. Capítulo 2. Base em Apocalipse 2, versículos 8 a 17. Nesta etapa, seguimos do versículo 8 ao 17. Veremos duas cartas de Jesus, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. O Senhor que anda entre os castiçais fala com profundidade pastoral, encoraja, corrige e promete recompensa. Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tu és rico, nada temas o que has de padecer. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna era uma cidade próspera, leal a Roma, e famosa pelo culto ao imperador. Confessar que só Jesus é Senhor era considerado traição. Muitos cristãos perderam tudo: trabalho, segurança e até a liberdade. Jesus se apresenta como o primeiro e o último que morreu e reviveu. Ele está dizendo: Eu conheço a dor porque passei pela morte e venci. A palavra tribulação vem do termo grego thlipsis, que significa pressão intensa, peso esmagador. A pobreza, neste contexto, não era falta de esforço, mas resultado da perseguição. Mesmo assim, Cristo declara: Tu és rico. Isso mostra que a verdadeira riqueza não está nas mãos, mas no coração fiel. A expressão sinagoga de Satanás aparece aqui, descrevendo grupos religiosos que perseguiam os cristãos. O foco não é ódio a pessoas, mas discernimento espiritual. Jesus mostra que por trás da oposição existe uma força espiritual que tenta apagar a fé. Mas ele diz: Nada temas. O medo é o primeiro inimigo que precisa cair antes da vitória. O lançar na prisão era comum em Esmirna, e o período de 10 dias simboliza um tempo curto, porém intenso, de provação. Cristo não promete escapar da dor, mas força para vencê-la. O chamado é claro: ser fiel até a morte. A fidelidade aqui é constância, lealdade inquebrável. O resultado é a coroa da vida, prêmio eterno reservado aos que não negam o nome de Cristo. Agora Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, morto entre vós. Mas tenho contra ti, que tens os que seguem a doutrina de Balaão, e também os nicolaítas. Arrepende-te. Ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome. Pérgamo era o centro político e religioso da região. Havia templos dedicados a Zeus, Atena e Asclépio, o deus da cura. Era também sede de adoração ao imperador. Por isso Jesus diz: Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Ele reconhece o peso espiritual da cidade e a coragem dos fiéis. Antipas, provavelmente um líder cristão, foi morto por causa do evangelho, e Cristo o chama de minha fiel testemunha. Mas apesar da fidelidade, havia um problema interno. Alguns estavam aceitando a doutrina de Balaão, que no livro de Números levou Israel à idolatria e à imoralidade. Essa mistura entre fé e pecado enfraquece a igreja. Os nicolaítas faziam o mesmo, ensinando que a graça permitia viver sem santidade. Jesus confronta com firmeza: Arrepende-te. A espada da boca simboliza a palavra que corta o erro e revela a verdade. As promessas ao vencedor são profundas. O maná escondido representa o alimento espiritual que Deus dá em segredo aos fiéis. É sustento no deserto da alma. A pedrinha branca era, nos tribunais antigos, sinal de absolvição e também um ingresso usado em festas. O novo nome gravado nela simboliza a identidade restaurada, comunhão íntima e aceitação eterna. Cada vencedor recebe de Cristo um nome que expressa o que ele se tornou. Esmirna nos ensina coragem diante da dor. Pérgamo nos ensina pureza em meio à confusão. Em Esmirna, o desafio era a perseguição. Em Pérgamo, o perigo era a mistura. Em ambas, o chamado é o mesmo: permanecer fiel. Cristo consola os feridos e corrige os distraídos. Ele não quer apenas igrejas certas na doutrina,
mas corações firmes na devoção. Conclusão: o Cristo ressurreto caminha entre os castiçais e observa cada detalhe da fé de seu povo. Ele conhece a rua onde moras, o peso das tuas batalhas e a pressão que te cerca. Se sofres por causa do seu nome, ele te chama rico. Se cedeste à confusão do mundo, ele te chama de volta. A espada da sua boca ainda fala, não para destruir, mas para curar e alinhar. Hoje é dia de lembrar, arrepender e voltar às primeiras obras. Porque aquele que morreu e reviveu continua dizendo: sê fiel, e eu te darei a coroa da vida.